Você já deitou na cama com o corpo cansado, mas a mente em guerra? Ou os feteados pensamentos abertos? Conversas que já acabaram passando em replay, mensagens que você não deveria ter enviado, silêncios que você não deveria ter interpretado, e Ló está louca, olhando para o teto no escuro, enquanto alguém dorme em paz sem nem lembrar que você existe. Já viveu isso, né? Não foge. Eu sei que sim. O problema não é pensar em mulheres. O problema é quando elas passam a pensar por você. Quando sua mente vira território ocupado. Quando o seu descanso depende da atitude de outra pessoa. Quando o seu sono precisa de validação externa. Isso não é desejo. É perda de controle. E homem sem controle não tem paz. Eu aprendi isso numa fase em que parecia que a noite era minha inimiga. Durante o dia, tudo sob controle. Postura firme, decisão tomada. Mas quando a luz apagava, a mente ligava. E ligava a autolembrança. Imaginação, ansiedade, expectativa. Tudo misturado. E ali eu entendi uma coisa que muda tudo. A mente só te tortura à noite quando você vive reativo durante o dia. O estoicismo não foi feito para deixar ninguém frio. Foi feito para deixar alguém soberano. E soberania começa quando você decide que nem tudo merece acesso à sua mente. Principalmente quando você está vulnerável, deitado, sozinho, cansado. É aí que entra o primeiro segredo. E quase ninguém aplica porque exige maturidade emocional real. Você precisa aprender a separar desejo de apego. Desejo é físico. Passa. Apego é mental. Gruda. Quando você leva para a cama não o corpo de alguém. Mas a expectativa, a projeção, a esperança, você está convidando a insônia para dormir com você. E ela nunca vem sozinha. Ela traz ansiedade, comparação e frustração no pacote. Eu já percebi que nos dias em que eu não criava expectativa nenhuma, eu dormia como uma pedra. Nos dias em que eu não imaginava futuro, não ensaiava conversa, não revisava erro, a mente desligava fácil. Coincidência não. É lógica pura. Expectativa é dívida emocional. E dívida cobra juros à noite. O estoico entende isso cedo. Ele treina a mente para aceitar o presente sem exigir resposta do futuro. Ele sente atração, mas não constrói castelo. Ele se envolve, mas não se perde. E quando deita, ele não leva ninguém com ele além de si mesmo. Isso é liberdade mental. Isso é a paz. Agora presta atenção, porque aqui entra o segundo segredo. E esse separa homens comuns de homens que dormem tranquilos. Você precisa parar de lutar contra os pensamentos. Quanto mais você tenta expulsar uma imagem da cabeça, mais forte ela volta. Quanto mais você tenta não pensar nela, mais ela aparece. Isso é infantil. É briga perdida. O estoico observa. Ele não reage. Ele deixa o pensamento passar como nuvem. Sem diálogo, sem julgamento. Sem história. Você olha e pensa, ok, isso é só um pensamento, não é uma ordem, não é um sinal, não é destino. É só a mente tentando ocupar o vazio. Eu já fiquei deitado observando a própria mente como quem observa trânsito. Carros passando, alguns barulhentos, outros rápidos. Nenhum deles me pertence. Nenhum deles decide meu caminho. Quando você faz isso, algo curioso acontece. A mente se cansa. Porque ela só funciona quando você alimenta. Sem reação, ela perde força. A maioria dos homens sofre porque transforma pensamento em roteiro. Vê a imagem, cria diálogo, imagina a resposta, antecipar a rejeição, fantasia a reconciliação. Tudo isso deitado no escuro às 2 da manhã. Isso não é sensibilidade, é falta de disciplina mental. No University AJ, né? A gente fala disso sem romantizar. Pensar demais não te torna profundo, te torna refém. E ninguém respeita um homem que não governa nem a própria mente. Se isso está te incomodando agora, ótimo, é sinal de que você está acordando. O terceiro segredo é o mais ignorado, porque ele exige responsabilidade total. Você dorme mal pensando em mulheres porque sua vida diurna está desalinhada, corpo parado. Objetivo, free energy. Homem sem descarga física carrega tensão para a cama, e tensão vira pensamento obsessivo. Nos dias em que eu treinei pesado, trabalhei focado e avancei no que importa, a mente não tinha energia para drama noturno. Ela só desligava. Simples. Já reparou como quando você está realmente evoluindo, certas pessoas param de ocupar sua cabeça? Não é maturidade mágica, é prioridade clara. O estoico constrói o dia para proteger a noite. Ele não busca paz mental só na cama. Ele constrói durante o dia decisões difíceis. Não responder tudo, não se explicar demais, não mendigar atenção. Isso limpa a mente antes mesmo do travesseiro. E aqui entra uma verdade que poucos aceitam. Você não perde o sono por mulheres incríveis. Você perde o sono por incerteza, por ambiguidade, por falta de resposta por ego ferido. Quando você se posiciona de verdade, mesmo que doa,
a mente descansa, porque ela odeia pendências. Já percebeu como, depois de uma decisão firme, mesmo dolorosa, o sono vem mais fácil? É porque a mente prefere dor clara do que esperança confusa. E o estoicismo ensina exatamente isso. Clareza acima de conforto, verdade acima de fantasia. Se você está ouvindo isso agora, provavelmente já passou noites demais refém de pensamentos que não te levaram a lugar nenhum. E quando alguém encontra esse tipo de visão, não passa batido. Dá vontade de reagir, de comentar, de marcar território, porque isso aqui não é entretenimento leve e espa. É por isso que quem fica no universo TJ não fica por acaso. Fica porque cansa de sofrer em silêncio. Fica porque começa a perceber que controle emocional não é reprimir, é escolher. Escolher o que entra, escolher o que fica, escolher o que sai. E não, isso não significa que você nunca mais vai pensar em mulher nenhuma antes de dormir. Significa que quando pensar, isso não vai te dominar. Não vai acelerar o coração. Não vai roubar seu sono. Não vai te fazer acordar cansado por algo que nem aconteceu. Você vai deitar sabendo que fez o que estava sob seu controle. Falou o que tinha que falar. Agiu como homem. O resto não é problema seu. E quando você entende isso, a cama deixa de ser campo de batalha e volta a ser descanso. Agora observa como sua mente reage enquanto ouve isso. Se você está mais calmo, é porque algo encaixou. Se está inquieto, é porque algo foi exposto. De qualquer forma, a conversa não termina aqui. Porque quando você começa a aplicar isso de verdade, surgem novos desafios, novas reações, novas situações que testam essa postura. E é aí que muita coisa começa a ficar interessante, especialmente quando você percebe o que acontece com a sua mente nas próximas noites, quando as mesmas mulheres tentam ocupar o mesmo espaço de antes e encontram um terreno completamente diferente.